caminhoneiro, dá carona a pastor e revela um segredo chocante de seu passado. Jonas, um caminhoneiro solitário, passava horas intermináveis nas estradas empoeiradas do interior. Seu caminhão, um velho elegante dos anos 90, resmungava a cada lombada. Parecia mais um amigo do que um simples veículo. O sol ardia no céu quando, de repente, avistou uma figura à beira da estrada. Era um homem alto, cabelo desgrenhado, vestindo uma camisa de flanela. O que mais chamava a atenção era a energia que exalava, como se estivesse em uma missão divina. Era Miguel, um pastor enérgico com um sorriso que podia iluminar a noite mais escura. "Olá, irmão!" exclamou Miguel ao entrar no caminhão, suas mãos suadas se agarrando ao cinto. Pronto para uma jornada inesquecível? A viagem começou tranquila, com Miguel compartilhando histórias sobre sua fé e como ele acreditava que os encontros não eram por acaso. A estrada serpenteava entre colinas e vales, enquanto a conversa se tornava cada vez mais. O pastor falava sobre esperança, amor e um passado que parecia tão distante. E então, como um trovão em um dia claro, Miguel disse: "Você sabe, Jonas, sinto que temos uma conexão mais profunda. Sinto como se fôssemos irmãos." As palavras caíram como um peso. Jonas olhou para o lado, um nó se formando em sua garganta. "Irmãos? Como assim?" "Eu sou seu irmão. Fui adotado, assim como você. Nossa mãe nos separou quando éramos bebês. Eu não sabia até bem pouco tempo, mas Deus me revelou isso hoje. É hora de nos reencontrarmos." O coração de Jonas disparou. O que ele sabia sobre seu passado? Ele cresceu em uma casa cheia de segredos, com alguma parte de sua história jogada para debaixo do tapete. As sombras começaram a dançar em sua mente. Um pai desconhecido, uma mãe que nunca falava. Ele se sentiu vulnerável, como um vidro prestes a estilhaçar. Mas e se? E se for verdade? Jonas questionou, com os olhos fixos na estrada. E se for só uma loucura? Miguel sorriu, mas havia uma intensidade em seu olhar. A fé é uma jornada. Irmão, não tenha medo de descobrir. Justo quando a atmosfera parecia leve, o antigo passado de Jonas entrou como um carro desgovernado. O pai biológico, um homem que ele conhecia apenas pelas histórias contadas com raiva ou desgosto, aparecerá. A notícia chegou por um amigo do passado. Um sussurro no vento. O desejo por conexão estava prestes a ser testado por traições antigas e medos enterrados. Ele está vindo atrás de você, para se desculpar ou para acabar com sua vida, Miguel disse, com um tom grave que fez a pele de Jonas arrepiar. O caminhão roncava, e a estrada interminável refletia a confusão em seu coração. Como seguir em frente sabendo que cada quilômetro percorrido poderia levá-lo a uma verdade que poderia destruir ou libertar? Jonas agarrou o volante com mais força, a velocidade do caminhão crescendo, assim como as incertezas. Naquela estrada deserta, a conexão entre os dois homens, irmãos, talvez, tornou-se um dilema de feições reveladoras. O que fariam quando a realidade batesse à porta? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Jonas respirou fundo. O cheiro de gasolina e borracha queimando invadia seu nariz. Aonde isso vai nos levar, Miguel? Pensou. O caminhão tremia, mas parecia que seu coração pulsava mais rápido. E se tudo isso fosse verdade? Tanto tempo buscando respostas para um passado escondido e agora essa revelação. Uma parte dele queria acreditar, mas outra parte estava apavorada. E se seu pai encontrar você? Miguel perguntou, quebrando o silêncio tenso que se instalou. Ele não pode fazer nada, certo?
Mas Jonas sabia que aquele homem trazia uma tempestade com ele. Não era só um pai. Era o homem que havia partido, deixando cicatrizes profundas na vida de sua mãe, a própria razão do abandono que ele sentia. E se ele quisesse se vingar? Não sei se estou pronto, Jonas disse, a voz falhando. E se tudo isso for um erro? Miguel virou-se para ele, olhos fixos, cheios de convicção. Ah, irmão, a vida é feita de riscos. Mas você não está sozinho. Estamos juntos nessa. No entanto, enquanto os dois falavam, uma nuvem escura de preocupação pairava sobre eles. O céu, que antes parecia tão azul, agora estava carregado de nuvens. A estrada à frente ficou ovalada. E Jonas notou um carro seguindo-os há um bom tempo. Um SUV preto, numa velocidade constante. Algo lhe dizia que não era uma mera coincidência. A adrenalina disparou em seu corpo. "É o meu pai?" perguntou tremendo. Miguel também percebeu a presença ameaçadora. O olhar dele ganhou uma nova intensidade. "Não sabemos disso, mas devemos estar atentos." A viagem prosseguiu, mas o SUV não saiu de vista. Ele parecia estar mais perto a cada curva. A tensão era palpável. "Vamos mudar de direção", Jonas decidiu, mudando o volante com brusquidão. Para sua surpresa, Miguel balançou a cabeça. "Precisamos enfrentar isso. Não podemos viver com medo para sempre." Mas antes que ele pudesse reagir, o SUV acelerou, avançando como um predador. Jonas podia sentir seu coração 5 vezes mais rápido do que o habitual. O barulho dos pneus contra a estrada começou a se misturar com o rugido alto do motor. "Dá o fora! Rápido!" Miguel gritou, sua expressão agora séria e determinada. O caminhão ganhou velocidade numa tentativa de escapar. O SUV, no entanto, não cedia. Ele estava em sua cola, como uma sombra maligna. Quando Jonas olhou mais uma vez para o retrovisor, sua pele se arrepiou. O motorista acenava e, com um gesto brusco, estava sacando uma arma. "Seu pai", murmurou Miguel, pálido como um fantasma. A cena se desenrolou em câmera lenta. Um estrondo ecoou. A janela do caminhão explodiu em 1000 pedaços. Jonas se jogou para o lado, enquanto Miguel tentava proteger-se. O caminhão deslizou e, em um movimento imprudente, parou de lado na estrada. Jonas virou-se, mas o SUV tinha parado também. Ele se lembrou das histórias que ouviu sobre o homem que nunca conheceu. Entre os estilhaços de vidro, uma figura saiu do carro. Um homem robusto, com um sorriso que parecia mais como uma máscara de triunfo. "Jonas, finalmente!" ele gritou, a voz cheia de um tom familiar. O mundo ao redor deles parou. Jonas sentiu o tempo congelar. Um nó se formou na garganta dele. "É você!" gritou Miguel, quase um sussurro. O coração de Jonas disparou ainda mais. Algo não estava certo. Ele olhou para Miguel, que agora tinha na expressão algo que parecia medo. "O que você sabe sobre ele?" A voz de Jonas tremia. A verdade daquelas palavras pairava no ar, pesada e temida. Miguel hesitou, a confusão evidente em seu olhar. Eu conheço mais do que pensei, mas agora não é o momento." Antes que pudesse terminar, o homem avançou, com as palavras atravessadas e um riso cruel. "Eu só quero a verdade." Jonas não sabia se era uma bênção ou uma maldição. E o que era essa conexão? Ele finalmente estava prestes a descobrir. Mas custaria tudo. O universo parecia girar ao redor dele enquanto a figura se aproximava mais, revelando um segredo que poderia reescrever toda a sua vida, tudo o que achava que sabia. E no fundo, um pensamento terrível se infiltrou. E se a verdade for mais devastadora do que qualquer mentira? A estrada à frente, agora cheia de incertezas, parecia se estender infinitamente, enquanto as perguntas se multiplicavam, ecoando na mente de Jonas. Quem realmente era aquele homem? E o que mais Miguel escondia? Jonas sentia seu coração disparar. A figura inconfundível do homem que dizia ser seu pai se aproximava com um sorriso que parecia mais uma máscara. Miguel estava paralisado, como se um misto de medo e reconhecimento o tivesse atingido. "O que você sabe sobre ele?"
Jonas repetiu, a voz tremendo de incerteza. O homem parou a poucos passos, a expressão vitoriosa no rosto. Ele levantou a mão como se quisesse cumprimentar Jonas, mas havia algo em seu olhar que parecia hipnotizante, quase ameaçador. Ele exclamou, a voz cheia de pressa, como se cada palavra lhe custasse. Quem é você? Jonas conseguiu perguntar, a testa franzida de confusão. Miguel trocou olhares rápidos com Jonas. Havia uma tensão estranha no ar. Jonas sentiu o peso do passado apertando seu peito. Era como se estivesse sendo puxado para um abismo que havia tentado evitar. Sou seu pai, Jonas. É hora de você saber a verdade. Ele balançava a cabeça, um brilho insano nos olhos. Antes que Jonas pudesse processar, o homem avançou um passo. Miguel se colocou entre eles, a energia em seu corpo emanando uma sensação de proteção. Não se aproxima dele. Miguel gritou, os olhos ardendo de fúria. Você é um mentiroso! Mas o homem apenas riu, como se as palavras dele fossem um eco distante. Mentiroso? A verdade é que eu sou a resposta para tudo o que você sempre buscou. Jonas queria correr, mas seus pés estavam incrivelmente pesados. Ele não sabia se estava mais chocado, apavorado ou curioso. O que você quer de mim? Perguntou, tentando se firmar em meio ao turbilhão de emoções. O homem olhou para trás, como se estivesse checando algo. A verdade pode ferir, meu filho, mas você precisa ouvir. Sua mãe não te abandonou. Ela fez o que foi necessário para nos proteger. Proteger de quê? Jonas disparou, a frustração transbordando. A adrenalina pulsava em suas veias, e então a reviravolta surgiu como um relâmpago. O homem, em um gesto rápido e inesperado, sacou uma caixa pequena do bolso e, diante de Jonas e Miguel, a abriu. No interior, havia uma foto amarelada de uma mulher com um sorriso caloroso. Sua mãe. Ela estava com a gente. Mas foi por minha causa que ela desapareceu. Eu tinha que mantê-la longe de você. Eles queriam ela de volta e me mataram no processo. Achava que você estava seguro, mas estava tão longe. O coração de Jonas afundou. Miguel ficou ao seu lado, tremendo. O que você está dizendo? Perguntou, a voz quase um sussurro, aterrorizado pela gravidade das palavras. O homem olhou fixamente para Jonas, como se pudesse ver dentro dele. Eles estão vindo atrás de nós. É por isso que precisei encontrá-lo. Você é a peça que falta no tabuleiro. Antes que ninguém pudesse reagir, um grupo de homens apareceu do outro lado da estrada, saindo do SUV preto. O líder tinha um olhar gelado e segurava um dispositivo que Jonas reconheceu. Era uma arma que poderia mudar tudo. Pedro! Gritou um dos homens. Deixe essa criança em paz. A tensão da situação estourou como um balão, e o caminhão da Jonas parecia um imã atraindo perigo. O homem que se dizia pai deu um passo à frente, como se estivesse pronto para confrontar os novos chegados. Não! Não achem que vocês podem levar Jonas de novo. Os olhos de Jonas se arregalaram diante da cena. O que estava acontecendo? Ele não apenas tinha que confrontar seu passado, mas agora estava em meio a uma batalha entre o que parecia ser sua família e um perigoso adversário. Cada batida do seu coração parecia ecoar suas dúvidas. Ele realmente estava se envolvendo nesse drama? O que mais existia escondido nas sombras do seu passado? E enquanto tudo isso se desenrolava, uma pergunta pairava no ar. Quem ele poderia confiar agora? O que era a família de verdade? O homem que se dizia pai de Jonas avançou, seu sorriso se transformando em algo mais sombrio. A tensão crescia no ar. Os outros homens do SUV se aproximaram, e Jonas sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O que ele achou que seria um reencontro estava se transformando numa armadilha. O que você quer de mim? Jonas repetiu, sua voz agora quase um sussurro. Calma, Jonas. Eles não têm poder sobre você. Miguel gritou, mas sua voz tremia. O homem diante deles parecia mais confiante a cada palavra. Eu só quero proteger você. Eles estão atrás de nós.
Você não imagina as pessoas que se opuseram a mim. Há muito tempo eu deveria ter tido você ao meu lado. Proteger de quê? Quem são essas pessoas? Jonas perguntou, lutando contra a confusão que se acumulava dentro dele. Antes que pudesse receber uma resposta completa, um dos homens do SUV, alto, com cabelos grisalhos e uma cicatriz no rosto, começou a se aproximar. Com um olhar ameaçador, ele gritou: Pedro, você não pode ficar aqui. Eles sabem que você está com seu filho. Nesse momento, o homem que se apresentara como pai de Jonas ficou pálido. O que você disse? Ele balbuciou, os olhos arregalados, fazendo com que Jonas se sentisse como se estivesse no meio de um furacão de emoções. A verdade começou a se desenrolar, como um rolo de filme em sua mente. Ele não é apenas um pai, murmurou Miguel, e as palavras eram como uma lâmina. Ele é um fugitivo. A revelação pairou no ar, e Jonas sentiu o mundo girar ao seu redor. O homem diante dele não era apenas alguém que se afastou. Era um homem que estava envolvido com algo muito maior, muito mais perigoso. Os homens do SUV avançaram, e o céu escureceu com a iminência da tempestade. Um deles, agora com a arma em punho, olhou fixamente para o homem que se dizia pai de Jonas. Nós temos que ir agora, antes que algo pior aconteça. Jonas virou-se para Miguel, confuso e assustado. O que isso significa? O que ele quer de mim? A pressão no peito dele aumentou, e as palavras soavam como um eco distante, perdendo-se numa maré de medo. O pai deu um passo à frente, como se estivesse pronto para lutar, mas havia um novo nervosismo em seu olhar. Eu sabia que esse dia chegaria. A voz do homem agora tremia. Mas não sou o homem que eles querem. Você precisa entender, Jonas. Eles estão atrás de você. E se acharem você... Antes que pudesse terminar a frase, um tiro ecoou pela estrada. O impacto da bala atingiu a árvore próxima, estilhaçando a casca. O chão tremeu sob os pés de Jonas. Não! Miguel gritou, pois todo mundo estava em movimento, e o pânico tomou conta. Vá, corra! Ordenou Miguel, empurrando Jonas em direção ao caminhão. Entre, agora! A adrenalina fez o sangue de Jonas ferver, e ele saltou para dentro do veículo. Miguel seguiu logo atrás, enquanto o pai, ou o que deveria ser seu pai, se virou confrontando os homens que apareceram do SUV. Mas em meio ao caos, algo surpreendente aconteceu. O homem alto e grisalho sorriu, e uma risada fria escapou de seus lábios. Você realmente pensa que poderia escapar de nós, Pedro? Sua hora chegou. De repente eles trocaram disparos. O som era ensurdecedor. Mas na confusão, uma granada foi lançada em direção ao caminhão. O estalo ecoou e Jonas viu tudo se desdobrar em câmera lenta. Miguel, cuidado! O peso daquela situação tomou conta de Jonas como uma avalanche e a explosão iluminou a escuridão como um relâmpago. O caminhão tremeu com o impacto e então tudo escureceu. Quando a luz voltou, Jonas estava deitado no chão, um gosto de ferro na boca, cercado por fumaça e destroços. Miguel estava ali, mas o pai, o homem que havia prometido a verdade, havia desaparecido. No entanto, um novo pavor surgiu no peito de Jonas ao perceber que a foto da mãe, a única pista sobre seu passado, não estava mais com ele. E o que significava isso? Com os ecos da batalha ainda ressoando em seus ouvidos, Jonas soube. O que estava em jogo agora era mais do que a verdade. Era sua vida. Tudo estava prestes a mudar, mas uma única pergunta ressoava em sua mente. Quem realmente era ele? E o que estava por vir? Jonas piscou os olhos, tentando se acostumar com a fumaça que pairava no ar. O estrondo da explosão ainda ressoava em sua mente, mas a adrenalina começava a arrefecer quando ele percebeu que estava de volta à realidade. Miguel estava ao seu lado, mas o que tinha acabado de acontecer parecia surreal. O pai, ou o que restava dele, tinha desaparecido nas sombras. O que foi isso? Jonas sussurrou, a voz quase uma fração do que ele tinha. Olhou para Miguel, esperando por uma explicação que parecia não vir.
Miguel estava paralisado, a expressão de quem viu um fantasma. O silêncio era ensurdecedor, preenchido apenas pelo som distante de pneus derrapando na estrada. Os homens do SUV ainda estavam lá, mas pela posição deles, parecia que a batalha estava longe de terminar. Precisamos sair daqui, agora! Miguel finalmente conseguiu se mover, puxando Jonas para o caminhão. Os dois se espremeram dentro do veículo, mas Jonas percebeu que algo estava faltando. A foto de sua mãe. Um pensamento instantâneo de desespero invadiu sua mente. E se tudo isso fosse uma armadilha? Jonas então olhou rapidamente pelo retrovisor. O carro dos homens parecia parado, mas as silhuetas deles se moviam em direção ao caminhão. Um frio percorreu sua espinha. Eles poderiam vir atrás deles com tudo. O que você sabe sobre aquele homem? Perguntou Jonas, seu coração batendo acelerado. Ele precisava de respostas. Miguel hesitou, os olhos focados nos homens que se aproximavam. Ele é um fugitivo. Ele fez algo muito ruim há anos. Jonas franziu a testa. O que você está dizendo? Sua mãe, ela sabe mais do que você imagina. O que você quer dizer? Jonas estava prestes a explodir de frustração. Ninguém me contou nada sobre ela. Miguel tomou uma respiração profunda. Não é só isso. A verdade é... Ele hesitou mais uma vez, mas não havia como voltar atrás. A verdade é que a sua mãe trabalhava com pessoas envolvidas em práticas muito perigosas. Ela está viva. E o que aconteceu com você não é um acidente. Jonas olhou para Miguel, a confusão branquecendo sua pele. O que isso significava? Até aquele momento, ele acreditava que tudo girava em torno do seu pai, o homem que nunca conheceu. Mas agora, as revelações estavam se acumulando e tudo parecia real demais para ser coincidência. Antes que pudesse processar tudo, o homem grisalho se virou em direção ao caminhão. Ele não estava sozinho. O SUV tinha mais homens vindo, e a intenção deles era evidente nas expressões. A situação estava saindo do controle. Corra! Miguel gritou, acionando o motor do caminhão. A vibração do veículo libertou Jonas de seu estado paralisado e ele agarrou o volante, enquanto Miguel tentava controlar a situação. Mas enquanto se afastavam, uma figura familiar emergiu da fumaça. Era uma mulher com cabelos longos e costas retas. Ela semblava calma, mas a intensidade em seu olhar deixava claro que algo não estava certo. Jonas reconheceu imediatamente o rosto dela. Era a mulher da foto. Mãe! A palavra escapuliu de seus lábios, enquanto o mundo à sua volta pareceu desmoronar. Ela sorriu tristonha, mas ao mesmo tempo seus olhos continham tempestades de segredos. Não tenha medo, Jonas. Eu estou aqui para explicar tudo. O caminhão parou bruscamente e os homens não estavam mais atrás. Jonas estava em choque. Sua mãe estava viva, de pé diante dele, mas a aparência dela estava tão distante do que ele imaginara. O passado que ele tanto desejara conhecer, agora estava mais confuso do que nunca. O que está acontecendo? O que você fez? Jonas mal conseguia controlar a voz, um misto de raiva e alívio. A mulher inclinou a cabeça, seu olhar pesando sobre ele. Você precisa entender que existem coisas que são mais profundas do que a simples noção de família. Estávamos sendo vigiados, e o que você acabou de ver não é um acidente. A verdade pode destruir tudo o que você acredita. Nesse momento, um tiro ecoou de novo, e a mulher cambaleou, caindo no chão. O coração de Jonas parou. A verdade. Mas a que custo? Enquanto Miguel puxava Jonas para dentro do caminhão, a única coisa que ecoava em sua mente era: será que ele estava pronto para descobrir quem realmente era? Jonas piscou os olhos tentando se acostumar com a fumaça que pairava no ar. O estrondo da explosão ainda permanecia ecoando em sua mente, mas a adrenalina começava a arrefecer enquanto ele percebia que estava de volta à realidade.
Miguel estava ao seu lado, mas o que tinha acabado de acontecer parecia surreal. A imagem de sua mãe, a mulher que pensava estar viva, estava de pé diante dele, mas seu semblante era grave. Mãe? A palavra saiu como um sussurro, e o coração de Jonas pulsava freneticamente. Ele não conseguia processar a cena. A mulher que tanto desejara encontrar estava ali. Mas o que ela tinha a dizer? O corpo dela caíra ao lado do caminhão, uma poeira fina cobrindo seu vestido claro. A mulher se levantou, realocando o peso de um lado para o outro, quase como se estivesse tentando se firmar no chão. Mas Jonas percebeu que ela estava pálida. Algo não estava certo. Havia uma intensidade em seu olhar que deixava claro que havia mais naquela história do que ele poderia imaginar. Não tenha medo, Jonas. Eu estou aqui para te explicar tudo, disse ela, a voz trêmula. Miguel estava junto a Jonas, os olhos fixos na mulher. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, o nervosismo se infiltrando nas palavras. A mulher encarou Miguel, antes de voltar seu olhar para Jonas. Você precisa saber a verdade, mesmo que ela doa. Uma pausa pesada preenchia o ar, e um tremor percorreu toda a sua figura. Por favor, me diga, Jonas implorou, sentindo que a resposta poderia despedaçar o pouco de segurança que restava. O que está acontecendo entre você e aquele homem? Por que ele estava aqui? Nesse exato momento, um grito rasgou a tensão. Um dos homens do SUV verde, um brutamontes com uma cicatriz patente no rosto, apareceu correndo em direção a eles. A mão já estava levantada, uma arma pronta para disparar. Ele não pode saber a verdade, gritou, claramente direcionado à sua mãe. O pânico subiu como ondas em Jonas. A mulher virou-se, uma expressão de desespero pintada em seu rosto. Não, essa não é a solução. Ela gritou de volta, mas o homem não hesitou. Em um movimento instintivo, Jonas se colocou na frente dela. Ele não sabia o que estava fazendo, mas o impulso de proteção o dominou. O eco do disparo cortou o silêncio e o mundo pareceu parar. A bala passou de raspão, fazendo Jonas sentir uma frieza aguda percorrendo sua pele. No entanto, o que aconteceu a seguir foi ainda mais inesperado. O homem que atirou foi atingido por uma figura de relance que saltou de um canto obscuro da estrada. Era o seu pai. Ele avançou com uma expressão intensa, e em uma fração de segundo, tudo virou um caos. Os dois homens caíram, rolaram pelo chão, enquanto o eco dos tiros e gritos preencheu o lugar. — O que você está fazendo aqui? Gritou o homem da cicatriz para o pai de Jonas. Você não deveria estar sendo com ele. Os olhos de Jonas se arregalaram. Que conexão havia entre eles? E o que sua mãe tinha a ver com tudo aquilo? A resposta estava na ponta da língua, mas ele não conseguia articular. Você não entende, gritou sua mãe, a voz desesperada. Preciso que você confie em mim, Jonas. Jonas olhou para ela, e naquele momento, tudo pareceu se cristalizar. Ele sentiu que a verdade estava mais próxima do que nunca, mas tão distante ao mesmo tempo. Quem ele deveria acreditar? O homem que dizia ser seu pai ou aquela mulher que parecia ter florescido na escuridão? E naquele instante, um novo estrondo se ouviu, diferente do som de uma bala ou de gritos. Um carro apareceu na curva, rápido demais, e Jonas sentiu que o fim estava perto. Era um veículo desconhecido, e o que aconteceu a seguir foi a última coisa que ele esperava. Os vidros do carro estouraram, e uma mulher com uma roupa escura, de olhar determinado, saltou do carro, segurando uma arma. — Parem todos! Gritou ela, e sua voz cortou a tensão como uma lâmina. Jonas percebeu que o pânico tomou conta de todos. A mulher que apareceu tinha a confiança de uma garota que sempre teve controle, mas sua aparição levantou novas questões. Quem era ela? E por que parecia estar ali para confrontar não apenas o pai, mas toda a família que ele tentava entender?
A cena distorcida diante dele se transformou em um pesadelo. Ele havia conseguido descobrir um pouco do seu passado, mas agora estaria prestes a... O que está acontecendo? Jonas perguntou agora, sentindo que o mundo se desmoronava. O que estava em jogo era mais do que respostas. Era sua própria existência. E ele sabia que a verdade poderia ser mais devastadora do que esperava. Os olhares se encontraram e um silêncio ensurdecedor pairou sobre o campo. A única certeza era que nada seria como antes, e que a resposta para suas dúvidas estava prestes a se revelar. Jonas piscou os olhos, tentando se acostumar com a fumaça que pairava no ar. O estrondo da explosão ainda permanecia ecoando em sua mente, mas a adrenalina começava a arrefecer enquanto ele percebia que estava de volta à realidade. Miguel estava ao seu lado, mas o que tinha acabado de acontecer parecia surreal. A imagem de sua mãe, a mulher que pensava estar viva, estava de pé diante dele, mas seu semblante era grave. Mãe, a palavra saiu como um sussurro, e o coração de Jonas pulsava freneticamente. Ele não conseguia processar a cena. A mulher que tanto proferia, o corpo dela caíra ao lado do caminhão, uma poeira fina cobrindo seu vestido claro. A mulher se levantou, realocando o peso de um lado para o outro, quase como se estivesse tentando se firmar no chão. Mas Jonas percebeu que ela estava pálida. Algo não estava certo. Havia uma intensidade em seu olhar que deixava claro que havia mais naquela história do que ele poderia imaginar. Não tenha medo, Jonas. Eu estou aqui para te explicar tudo, disse ela, a voz trêmula. Miguel estava junto a Jonas, os olhos fixos na mulher. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, o nervosismo se infiltrando nas palavras. A mulher encarou Miguel, antes de voltar seu olhar para Jonas. Você precisa saber a verdade, mesmo que ela doa. Uma pausa pesada preenchia o ar, e um tremor percorreu toda a sua figura. Por favor, me diga, Jonas implorou, sentindo que a resposta poderia despedaçar o pouco de segurança que restava. O que está acontecendo entre você e aquele homem? Por que ele estava aqui? Nesse exato momento, um grito rasgou a tensão. Um dos homens do SUV verde, um brutamontes com uma cicatriz patente no rosto, apareceu correndo em direção a eles. A mão já estava levantada, uma arma pronta para disparar. Ele não pode saber a verdade, gritou, claramente direcionado à sua mãe. O pânico subiu como ondas em Jonas. A mulher virou-se, uma expressão de desespero pintada em seu rosto. Não, essa não é a solução. Ela gritou de volta, mas o homem não hesitou. Em um movimento instintivo, Jonas se colocou na frente dela. Ele não sabia o que estava fazendo, mas um impulso de proteção o dominou. O eco do disparo cortou o silêncio e o mundo pareceu parar. A bala passou de raspão, fazendo Jonas sentir uma frieza aguda percorrendo sua pele. No entanto, o que aconteceu a seguir foi ainda mais inesperado. O homem que atirou foi atingido por uma figura de relance que saltou de um canto obscuro da estrada. Era o seu pai. Ele avançou com uma expressão intensa, e em uma fração de segundo, tudo virou um caos. Os dois homens caíram, rolaram pelo chão, enquanto o eco dos tiros e gritos preenchia o lugar. O que você está fazendo aqui? Gritou o homem da cicatriz para o pai de Jonas. Você não deveria estar com ele. Os olhos de Jonas se arregalaram. Que conexão havia entre eles? E o que sua mãe tinha a ver com tudo aquilo? A resposta estava na ponta da língua, mas ele não conseguia articular. Você não entende! Gritou sua mãe, a voz desesperada. Preciso que você confie em mim, Jonas. Jonas olhou para ela, e naquele momento, tudo pareceu se cristalizar. Ele sentiu que a verdade estava mais próxima do que nunca, mas tão distante ao mesmo tempo. Quem ele deveria acreditar? O homem que dizia ser seu pai ou aquela mulher que parecia ter florescido na escuridão? E naquele instante, um novo estrondo se ouviu, diferente do som de uma bala ou de gritos.
Um carro apareceu na curva, rápido demais, e Jonas sentiu que o fim estava perto. Era um veículo desconhecido, e o que aconteceu a seguir foi a última coisa que ele esperava. Os vidros do carro estouraram, e uma mulher com uma roupa escura, de olhar determinado, saltou do carro, segurando uma arma. "Parem todos!" gritou ela, e sua voz cortou a tensão como uma lâmina. Jonas percebeu que o pânico tomou conta de todos. A mulher que apareceu tinha a confiança de uma garota que sempre teve controle. Mas sua aparição levantou novas questões. Quem era ela? E por que parecia estar ali para confrontar não apenas o pai, mas toda a família que ele tentava entender? A cena distorcida diante dele se transformou em um pesadelo. Ele havia conseguido descobrir um pouco do seu passado, mas agora estaria prestes a perder tudo novamente. O que está acontecendo? Jonas perguntou agora, sentindo que o mundo se desmoronava. O que estava em jogo era mais do que respostas, era sua própria existência. E ele sabia que a verdade poderia ser mais devastadora do que esperava. Os olhos da mulher se fixaram em Jonas, e de repente ela disse com uma voz gélida: "Você tem que saber. Eu sou a razão pela qual tudo isso aconteceu. Se quiser respostas sobre sua mãe, você encontrará em mim." Um frio percorreu a espinha de Jonas. Ele olhou para a mulher, o mundo ao seu redor se apagando. "O que você quer dizer?" "Eu sou a razão pela qual sua mãe e eu..." A mulher hesitou, preparando-se para revelar um segredo que poderia mudar tudo. Jonas sentiu o coração parar. Ele estava prestes a descobrir algo que poderia reescrever não apenas seu passado, mas também seu futuro. E assim, em meio ao caos, a verdade estava prestes a desabar, não apenas sobre quem ele realmente era, mas sobre os laços que o ligavam a todos ali. "Eu sou a razão pela qual tudo isso passou. Se quiser respostas sobre sua mãe, você encontrará em mim." Jonas sentiu o coração parar. As palavras da mulher soaram como um trovão em sua mente. O que ela estava dizendo? Mergulhar na confusão estava se tornando insuportável. Ele olhou para a mãe, que tinha a expressão angustiada no rosto. E o pai, então? O que ele tinha a ver com tudo isso? A tensão no ar era palpável. A mulher continuou: "Sua mãe e eu éramos parte de um grupo perigoso. Era tudo para seu bem. E agora estão atrás de você. O que você quer dizer com estão atrás de você?" Jonas não conseguia entender. As palavras dela se entrelaçavam em sua mente como um labirinto. Mas antes que ela pudesse explicar, uma sirene começou a tocar ao longe. O som cortou o ar tenso como uma faca e fez com que todos ali se virassem. Jonas viu o reflexo do medo nos olhos da mulher. Ela olhou para o pai, e algo a fez hesitar. Então, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor ecoou, e uma explosão sacudiu o chão. Um dos carros, aquele SUV negro que estava parado, subitamente se incendiou, explodindo em chamas. O calor fez com que todos ali se encolhessem e a fumaça engoliu a cena. Jonas teve que fechar os olhos por um momento. Quando conseguiu abrir os olhos, a situação havia mudado drasticamente. O que outrora era uma conversa tensa, agora estava mergulhado em caos. Homens começaram a fugir, gritando, e a mulher que tinha tantas respostas agora parecia fragilizada, quase descontrolada. "Rápido!" a mulher gritou, puxando Jonas pelo braço. "Precisamos ir!" Mas antes que pudessem correr, uma figura emergiu da fumaça. Era um homem alto, que Jonas não reconheceu. Ele vestia um terno escuro e tinha uma frieza no olhar que fez Jonas sentir um arrepio na espinha. A presença dele era como um dente de um lobo saindo da neblina. "O que você fez?" ele disparou para a mulher. Seus olhos brilhavam com raiva e desespero. A tensão se intensificou. "Noah, eu não tive escolha!" a mulher respondeu, a voz tremendo. Mas Jonas não entendeu. Quem era Noah e por que ela estava chamando-o assim? O homem avançou em direção a Jonas, e neste momento, tudo pareceu parar novamente. "Você não sabe, não é?" ele disse, a voz arrastada, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. "Jonas, você é parte disso. Você é a chave.
As palavras queimaram como um ácido. Jonas olhou para Miguel, buscando alguma explicação, mas as sombras de confusão dançavam nos olhos dele também. O que significava tudo isso? E por que Noah parecia tão determinado? A chave para quê? Jonas perguntou, a raiva pulsando em seu peito. A sensação de estar sendo puxado para um jogo maior do que ele jamais imaginara era aterrorizante. Para evitar que o que aconteceu com sua mãe aconteça novamente. Há forças que não deveriam ser despertadas. E você? Você está mais envolvido do que imagina. Nesse instante, uma explosão adicional ecoou. Mas não era um carro explodindo. Era um fogo cruzado que se aproximava. Balas começaram a ser disparadas e o caos irrompeu. A mulher se virou para Jonas, a expressão desesperada em seu rosto. Vá! Ela gritou, mas Jonas hesitou. Você precisa saber a verdade sobre seu pai. Ele nunca foi quem você imagina. As palavras dela passaram por ele como um raio. O que a mulher queria dizer? Ele tinha nascido em meio a segredos. E agora, tudo tinha se tornado ainda mais confuso e perigoso. Sem tempo para pensar, Jonas percebeu que seu mundo estava se desdobrando à sua frente. Ele viu Miguel se afastando, puxando-o, enquanto os ecos de balas e gritos preenchiam o ar. A verdade estava mais próxima, mas agora havia uma nova urgência. E quando pensou que tudo estava perdido, alguém apareceu, uma sombra familiar. O pai de Jonas, ou o que restava dele, estava na linha de fogo. Ele olhou para Jonas e a expressão em seu rosto era de pura determinação. Com um movimento rápido, ele empurrou Jonas e Miguel para o lado. O calor da explosão iluminou tudo ao redor e Jonas ficou paralisado. O que aconteceria agora? E qual era o papel dele nesse novo jogo? Ele precisava descobrir, mas havia coisas que poderiam custar mais do que apenas dor. Poderiam custar vidas. Então, com o caos atingindo seu auge, a única certeza era a dúvida. Quem ele realmente era? E de que segredos ainda estava prestes a descobrir? Jonas piscou os olhos, tentando processar a cena ao seu redor. A explosão estava gravada em sua mente, mas a adrenalina ainda fluía como um rio. A mulher que disse ser sua mãe, com aquele olhar cheio de desespero, agora parecia mais vulnerável do que nunca. Ele queria entender, precisava entender. Mas antes que pudesse dizer algo, o caos aumentou. Isso não pode estar acontecendo! A mulher gritou, e seu olhar se voltou para Noah. Ele estava se aproximando, seus olhos gélidos como aço. Jonas sentiu um nó na garganta. Você não deveria ter voltado. Não deveria estar aqui. Noah disparou, a voz profunda e ameaçadora. O que acontecia entre eles? Por que tudo estava em frangalhos? Jonas olhou para os homens que ainda se aproximavam em direção ao grupo e, no fundo, a verdade começou a aterrissar em sua mente. Havia algo muito maior em jogo. Uma teia de mentiras e traições que o prendia. O pai, a mãe, tudo parecia uma armadilha. Então, num momento de desespero, um homem surgiu do mato, como um espectro. Ele era familiar. Jonas ficou paralisado. Era Carlos, seu melhor amigo da infância. O garoto que cresceu ao seu lado, que se tornara um homem, mas agora estava ali, no meio do fogo cruzado. Jonas! Gritou Carlos, a voz repleta de pânico. Ele estava ensanguentado. Eles estão chegando. Você precisa vir comigo. A imagem de Carlos, o amigo que achava estar seguro a quilômetros de distância, cortou como uma faca. O que ele fazia ali? O passado de Jonas voltava para assombrá-lo, mas era a reação diante daquela cena que estava deixando seu coração acelerado. O que está acontecendo, Carlos? A voz de Jonas tremia, a mente girando. Ele não podia acreditar no que via. Eu não tenho tempo, Carlos gritou e fez um gesto, errante, quase como um desespero físico. Eles descobriram o que a sua mãe fez. Você tem que ir agora. Mas antes que ele pudesse explicar, Noah sacou uma arma e apontou para Carlos, seu olhar como um predador faminto. O tempo parou. Jonas ficou em choque, incapaz de se mover. Se você fizer mais um movimento, eu acabo com você, Noah disse, a voz constante, carregada de ameaça. Mas Carlos não recuou. Eu não tenho medo de você, ele gritou, o sangue escorrendo pela testa, mas a determinação brilhando em seus olhos. Isso não é sobre você, é sobre o Jonas e a verdade. No momento em que a palavra verdade escapuliu de seus lábios, um lamento ecoou.
e tudo parecia mudar. De repente, uma explosão estrondou e tudo ao redor se tornou um borrão. O chão tremeu e Jonas foi arremessado para trás. O mundo à sua volta estava ruindo, e o mais aterrorizante era que ele não sabia para onde olhar. A fumaça e o calor tornaram-se opressivos, enquanto a realidade era coberta por destroços e gritos. No meio de tudo isso, uma figura se destacou. Um homem em um terno escuro, imperturbável, com um sorriso autoconfiante. Era seu pai, mas ao mesmo tempo alguém que ele nunca havia conhecido. Uma figura que parecia, de alguma forma, estar no controle de toda aquela situação. "Jonas!" ele exclamou, a voz firme. "Você finalmente está aqui. A verdade está prestes a ser revelada." "O que você sabe?" Jonas perguntou, a frustração transbordando. "O que está acontecendo com nós todos?" O homem olhou rapidamente para Carlos e, em uma fração de segundo, tudo virou um pesadelo. Um grito, um eco de terror, e então Carlos caiu atingido. A cena se arrastou diante de Jonas como um filme de horror. "Não, não, não!" Jonas gritou, deslizando em direção ao corpo de Carlos. O amigo, aquele que sempre esteve ali, agora estava no chão, imóvel. "Agora você entende?" O pai de Jonas disse, sua voz baixa e penetrante. "A família está em perigo. A verdade que você tanto busca pode custar vidas." Jonas estava em choque. A dor, a perda, o sentimento de traição era esmagador. Ele olhou para a mãe, para Noah, todos com expressões de horror, enquanto a cena ao redor dele se tornava um turbilhão. A verdade que ele buscava estava ao alcance, mas as consequências eram devastadoras. E no meio de tudo isso, uma ideia insana começou a se formar em sua mente. Era a verdade que poderia libertá-lo ou destruí-lo. E ele sabia que, ao descobrir o que exatamente era essa verdade, perderia mais do que estava disposto a abrir mão. Com o coração repleto de dor e perguntas sem respostas, Jonas sentiu que estava à beira de um abismo. O que mais estava escondido nas sombras do passado? Ele precisava descobrir, mesmo que isso significasse enfrentar a maior tragédia da sua vida. Jonas se sentiu paralisado. A dor da perda de Carlos ainda pulsava em seu peito, mas o que estava acontecendo diante dele era um turbilhão. Aquela mulher, que se dizia sua mãe, parecia perder as forças enquanto Noah se aproximava mais, seu olhar gélido e predador. "Você precisa decidir, Jonas", gritou sua mãe, a voz cheia de urgência. "Ele está aqui para sequestrá-lo." Mas ele ficou em choque com a revelação. Como assim sequestrá-lo? Sua mente girava. Ele não tinha ideia do que fazer. A confusão, a dor e o medo se tornaram tão intensos que parecia que o mundo inteiro estava desmoronando. "A verdade sobre você e o que aconteceu com sua mãe." Noah começou, mas Jonas não queria ouvir mais. O que havia de verdade em tudo aquilo? As vozes se misturaram e o caos tomou conta. Gritos, tiros, perguntas e respostas não ditas. Ele olhou ao redor, buscando uma saída, mas tudo parecia prender seus pés no chão. "Vão embora!" gritou a mulher, agora descontrolada. "Você não tem ideia do que está fazendo." Noah apenas riu, um som frio, e deu um passo à frente. A tensão era palpável. Jonas sentiu seu corpo tremer. Ele percebeu que, mais do que respostas, estava prestes a perder tudo. Nesse momento, o céu escureceu e as sirenes se aproximavam. As luzes da polícia refletiam no asfalto, a esperança de salvação. "Isso não acaba aqui", gritou Noah. Mas Jonah não queria esperar. Era hora de agir. Ele puxou a mãe e juntos correram em direção ao caminhão. "Vamos!" gritou, o coração batendo forte. Miguel já estava no volante, a adrenalina o mantendo alerta. O caminhão rugiu ao sair, enquanto Jonas olhava pelo retrovisor. Noah e os homens estavam parados, aturdidos, mas mais perto do que nunca. O pânico o consumia, mas havia algo dentro dele que não deixava a esperança morrer. "O que vai acontecer agora?" perguntou Jonas, a voz tremendo. A mãe se virou para ele, os olhos cheios de lágrimas e determinação. "A verdade é que sua vida sempre foi uma mentira.
Mas juntos podemos consertar tudo. Era um risco, um salto na escuridão. Jonas sabia que a estranha conexão que sentia com ela estava prestes a crescer ainda mais. A estrada à frente estava repleta de incertezas, mas também de oportunidades. Ele decidiu que não deixaria sua história ser escrita por outros. Vamos descobrir tudo, disse determinado. O caminhão acelerou e as luzes da cidade começaram a piscar à distância. Enquanto cruzavam o horizonte, Jonas olhou para a mãe. Ele sentiu uma onda de emoção misturada com alívio. Estavam juntos agora, mas a pergunta permanecia. Qual seria o preço da verdade? No fundo, Jonas sabia que algumas respostas poderiam ser devastadoras, mas ele estava pronto para lutar por elas. E quem diria o que mais estava à espera no caminho? Antes de encerrar, eu preciso que você faça um pedido. Inscreva-se agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e continuar fazendo essas histórias chegarem a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você achou desse fim emocionante. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você é um verdadeiro fã e essas ações são super importantes para nós. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Obrigado por fazer parte dessa jornada incrível.